Ok, pessoal, voltando aqui então, vamos dar continuidade aqui à nossa aula e agora a gente vai começar a ver algumas propriedades do nosso formulário, certo? Primeiramente, a gente vai começar a definir um nome para esse formulário, dando um título para esse formulário. Enfim, tem uma série de configurações que a gente pode estar fazendo no formulário de acordo com a necessidade do produto, né, do software, do programa que a gente está escrevendo. Tá? A gente pode, por exemplo, tirar todos os botões de maximizar, minimizar, restaurar, fechar do formulário. Né? A gente pode transformar esse formulário num MDA Form e a partir daí todos os formulários serão abertos dentro dele. Dentro dele que eu quero dizer é o seguinte, no segundo formulário que a gente for criar no projeto, ele vai estar somente dentro da área do formulário principal. Tá? Então tem uma série de configurações, trocar ícone, enfim. Nós podemos deixar o formulário com a cara do nosso projeto. É agora que a gente vai começar a dar cara, né, para o software. E tudo isso sempre, como eu digo, sempre está relacionado à regra de negócio, ao problema que o software vai resolver. Certo? E também muito relacionado também aos usuários que vão estar trabalhando com esse sistema. A gente não pode deixar a fonte muito pequena, a gente não pode deixar os componentes muito pequenos, mas também não pode deixar muito grande. A gente sempre tem que chegar a um acordo aí, né, a um bom senso de como vai ficar esse formulário. Bom, o primeiro passo, tá, e isso eu vou começar a colocar aqui algumas boas práticas que eu acabo utilizando, tá? Aí você decide, né, vocês decidem se desejam ou não estar utilizando, mas é algo que eu utilizo e que fica mais fácil para identificar o formulário, fica mais fácil para estar visualizando, enfim, gerenciando todos os formulários, né, gerenciando o projeto como um todo aí. Bom, o primeiro passo que eu sempre faço é dar um nome para esse formulário, certo? Nós temos aqui, e isso a gente vai ter também para todos os componentes, tá? Eu vou começar também a descrever algumas propriedades que podem ser comuns à maioria dos componentes que a gente vai estar utilizando. Então, um nome para o formulário. Para isso, nós vamos localizar aqui na nossa barra de propriedades. Notem que nós, como eu já disse, né, temos uma infinidade aqui de propriedades. Podemos usar todas, podemos, mas também podemos somente usar aquelas que nos interessam. Certo? Então, como eu disse, tudo relacionado ao projeto, né, ao software que está sendo desenvolvido. Então, o primeiro passo vai ser dar um nome para esse formulário. Bom, eu sempre costumo definir o primeiro formulário do projeto, independente de eu ter um ou mais formulários. Então, o primeiro formulário criado, eu vou sempre tratar ele como sendo o formulário principal. Aí vem aquela dúvida. Bom, professor, mas e se eu tenho sempre que ter o primeiro formulário ser o formulário principal? Não. Tá? Isso é uma característica minha que eu, nos anos aí de desenvolvimento, fui adotando algumas regras, né, algumas características para começar a desenvolver um software. Então, eu sempre defino aí o meu formulário principal. O primeiro formulário, já o formulário que é criado já, né, de início no projeto, eu sempre defino ele como principal. A partir dele começam a surgir outros formulários, enfim, outros arquivos que vão compor esse projeto. Tá? Então, como eu disse, vamos dar um nome para esse formulário. Lembrando que nome é diferente de título, tá bom? O título ele vai aparecer sempre aqui na barra de título no formulário, na barra de título da janela. O nome vai ser o nome que vai ser utilizado interno para esse formulário. Por exemplo, eu posso ter um formulário que vai fazer o cadastro de cliente. Eu vou chamar esse formulário de cadastro de cliente. Por quê? Na hora que eu bater o olho nos arquivos, né, que compõem o projeto, eu já vou saber exatamente o que faz cada formulário. Consequentemente, temos que dar sempre um nome relacionado a ele. E também esse nome é o nome que vai ser utilizado para poder chamar esse formulário, para abrir esse formulário. Né? Então, por exemplo, eu posso ter um menu, na hora que eu escolher a opção de cadastro de cliente, por exemplo, no menu, ele vai abrir para o usuário o cadastro de cliente e assim
o usuário vai conseguir fazer o cadastro do cliente, né? As informações do cliente. A gente vai estar vendo todos esses passos, como que faz para abrir esse formulário, como que faz para fechar, enfim. Nós vamos estar gerenciando tudo isso. Vamos nos concentrar nessa primeira etapa em algumas propriedades para poder dar forma ao projeto, como eu venho dizendo sempre. Bom, então, estou aqui com o meu formulário. Como eu disse, é o primeiro formulário, a partir dele todos serão chamados, então eu vou dar um nome para esse formulário. Então eu vou localizar aqui na barra de propriedades, né, no menu aqui, né, sede de propriedades, vou localizar a propriedade name, está aqui, form 1. Eu vou chamar esse formulário de principal, só que como ele é um formulário, eu costumo colocar uma anotação antes para dizer, ó, esse é um formulário, esse é um test box, esse é um label, né? Então eu vou começando a dar formas para os componentes, né, de acordo com o início do nome, certo? Então um formulário eu sempre vou começar ele com FRM e vou chamar ele de principal. Ou ainda poderia chamar esse formulário de menu, FRM menu, enfim. Como esse vai ser, né, eu disse, o formulário principal do projeto, então eu estou chamando ele de formulário principal. Poderia dar qualquer outro nome, poderia até chamar ele somente de principal. Tá? Mas como eu disse, para saber o que cada componente é, por quê? A gente vai começar a trabalhar com classes, tá? Então a gente vai começar a trabalhar com vários tipos de arquivos dentro do projeto. Então, utilizando o FRM, a gente consegue identificar mais facilmente qual que é o tipo do arquivo que a gente está trabalhando. Então, name, FRM principal, beleza, está dado. Não vai ter mudança nenhuma na tela, porque, como eu disse, a propriedade name ela faz a mudança interna do sistema. Tá? Agora, nós vamos dar um texto, né, um título para esse formulário. Então, para dar esse título, a gente vai procurar a propriedade text. E essa também é uma propriedade que a gente vai encontrar em vários outros componentes. Tá? Então, como eu vou dar a propriedade text, vou chamar ele, né, de projeto inicial em C#. Na hora que eu pressionar Enter, vocês já vão estar notando que a barra de título do formulário já mudou. Certo? Porque ele já assumiu o text aqui, ok? Então, mudamos aí duas propriedades. Propriedade text e propriedade name. Há outras propriedades que a gente também pode estar mudando. Por exemplo, a gente pode definir o tamanho do formulário. Tá? Da mesma forma que eu uso aqui para definir, né, arrastar, soltar, né, dimensionar ele usando a própria interface gráfica, a gente pode também definir um tamanho para esse formulário. Notem que nós temos aqui ó, o tamanho, width e o height. Então, o width vai ser a largura do formulário, o height vai ser a altura. Se a gente pegar e dimensionar aqui, usando, ele também já vai atualizando as informações aqui de altura do formulário, certo? Mas pode ser que eu queira um formulário com um tamanho específico e a partir daí eu vou pegar e vou estar gerenciando esse tamanho. Eu posso vir aqui, por exemplo, e digitar que eu quero um formulário que ele vai ter o tamanho 800 por 600. Notem que assim que eu for pressionando Enter, ele já vai dimensionando o formulário aqui, né, na interface gráfica. Então, temos todas essas opções. Tá? Então, aí nós vamos escolhendo. Isso também é muito útil porque vai depender também da interface que a gente vai estar usando, vai depender do tamanho do monitor que o usuário vai ter. São vários fatores aí que vão permitir que a gente vá configurando e vá adequando o tamanho dos formulários do nosso projeto
à necessidade que a gente vai ter. Pessoal, um ponto importante com relação ao tamanho dos formulários, isso já é uma dica, né? Já me adiantando já quando a gente for desenvolver algo mais profissional, é o seguinte: procurar deixar o formulário de acordo com a quantidade de componentes que a gente tem na tela. Então, por exemplo, se eu tiver dois componentes aqui, por exemplo, uma tela de login, nome do usuário e senha, eu não vou manter um formulário enorme contendo só dois componentes. Então eu vou procurar dimensionar o formulário de acordo com as informações que ele vai apresentar. Não fica bonito um formulário grande contendo só dois campos ali, dois controles dentro dele, certo? Então isso é algo que a gente vai estar tratando também, tá bom? E a gente vai poder também ter opções para poder estar centralizando o formulário, enfim, tem mais algumas opções aqui que a gente ainda vai estar mostrando para vocês com relação aos formulários.